Queridos, graça e paz, boa noite a todos. Prazer imenso, Dona Maria do Carmo, prazer te ver aqui. Lembro aqui de muitos anos atrás, nós fomos muito edificados, sempre fomos edificados com a vida dela. Diz ela que eu sou muito bonito. Obrigado, Maria do Carmo. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, nós vamos orar, mas abra lá em Mateus, capítulo 6, o Cezinha me falou que nos cultos aqui da noite nós estamos em cima de um tema que tem a ver com fé, e eu quero estar trabalhando um ponto hoje conosco, que o Senhor nos dê graça. Talvez essa seja uma das grandes batalhas da pós-modernidade, que nós enfrentamos como igreja nas nossas vidas, no dia a dia. Eu quero estar falando hoje, queridos, sobre senhorio de Cristo nas nossas vidas, a luta contra a ansiedade que ataca o nosso coração e a nossa alma e a fé. Pela graça de Deus, eu quero ver se eu consigo conectar a fé no final, porque tem algumas chaves que nós precisamos estar entendendo na palavra de Deus, mas o fato é que nós vivemos dias de injustiça na terra. Eu lembro, fazendo aqui um diagnóstico do que está escrito ali em Lucas capítulo 18, quando Jesus fala do dever de nós orarmos constantemente em perseverança. Ele conta uma parábola, a parábola da viúva e do juiz iníquo. Ali fala de um tempo na terra em que a injustiça no ambiente vai se multiplicar. E nós, como igreja, nós precisamos estar preparados para esses dias. Estenda a sua mão para cá. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos nessa noite. Bendito seja o teu nome. Obrigado pelas tuas escrituras, pela tua palavra. Obrigado pelo Espírito que está presente aqui. Nós oramos para que o nome do Senhor Jesus não somente seja exaltado, mas pedimos para que o Espírito de revelação seja liberado sobre as nossas vidas nessa noite. Meu Deus, que não venha ser mais uma palavra, mas o Senhor possa falar de uma maneira especial no nosso espírito, e nós saiamos daqui, Deus, mais cheios da tua presença. A palavra ela é viva, ela é eficaz, ela precisa separar o que é alma de espírito, e ela faz isso. E eu oro para que o nome do Senhor, Deus, seja exaltado, mas também eu oro para que a tua igreja seja edificada, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos faça mais fortes espiritualmente nesses dias. Em dias de injustiça, a luz há de se manifestar com uma grandiosidade poderosa, e nós queremos fazer parte disso. Nós desejamos fazer parte disso, no nome de Jesus. Quando o Senhor fala desse ambiente de injustiça, Ele deixa uma chave. Ele está falando de oração, capítulo 18 de Lucas, não é o que eu vou estar falando aqui. Mas há um diagnóstico que tem a ver com os nossos dias e que tem a ver com fé. O Senhor fala assim: quando o Filho do Homem voltar, lembra, Ele está falando de injustiça, haverá fé na terra. É assustador isso. Por que é assustador isso? Porque a injustiça vai ser tão grande, irmãos, tão violenta, que nós, homens, mulheres, vamos ser tendentes a sermos governados por aquilo que é natural. Na verdade, nós já estamos vendo um pouco do cumprimento dessa palavra. Mateus capítulo 6, versículo 24, nós vamos começar aqui. Introduzindo um sintoma que se conecta sim com fé, que é a ansiedade. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e se desprezará ao outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas, por isso vos digo,
não andeis ansiosos pela vossa vida. Aqui tem um diagnóstico violentíssimo. E eu quero que a gente entenda isso aqui para a gente ser edificado juntos. A palavra ansiedade no original, interessante isso aqui. A palavra ansiedade no original grego significa distrair-se, submetendo-se a uma ideia de duplicidade. É quando, em vez de nós mantermos um foco só, a gente passa a andar em mais de um foco. Entende? Muito comum nos nossos dias. Uma tradução que fala sobre ansiedade, em inglês é thoughtful, ou cheios de pensamentos. Cheios de pensamentos. O conceito básico é que a mente procura seguir duas direções ao mesmo tempo, resultando em confusão e certa dose de sofrimento. A mente começa a aceitar a ideia de que a vida consiste somente em comer, beber e vestir-se. Uma das preocupações nos dias de hoje, acha que a vida é só comer, beber e vestir-se. Três coisas extremamente naturais. Jesus, ao ensinar sobre ansiedade, ele desejava que o seu povo fosse revestido com a palavra, e que nós vencêssemos, e que a gente possa vencer essa realidade. Tem um autor que fala o seguinte, que a ansiedade, ela é uma forma de avareza. E quando o Senhor fala o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, Senhor muitas vezes está ligado à adoração. Por isso, não andeis ansiosos por coisa alguma. É quando Deus chama o seu povo a andar no Espírito, mas uma hora nossa alma está no Espírito, uma hora nossa alma está no natural. Uma hora nós entendemos que estamos no reino, outra hora a gente olha ao nosso derredor e a gente é influenciado pelas circunstâncias. O Atmani fala algumas coisas muito interessantes sobre a alma. Quando a palavra fala sobre alma, eu quero que você guarde que tem a ver com mente, vontade e emoção. O que eu estou querendo dizer aqui dos dois senhores é a luta entre a carne, muitas vezes, e o espírito. A fé é coisa do espírito, a ansiedade é coisa da carne. Olha o que o Atmani fala. Ele fala que a alma ela é representada pelos nossos pensamentos, emoções e vontade própria. E ela opera de acordo com aquilo que estiver no comando. Eu vou repetir isso aqui. A alma, ela opera de acordo com aquilo que está no comando. Só tem dois caminhos. Ou Deus governa o meu coração, ou eu governo a minha vida. E quando eu governo a minha própria vida, nós não estamos andando no Espírito, e estamos sujeitos à ansiedade. O crente que anda na vida da alma é aquele que opera de acordo com o seu ego. Tudo se origina nele mesmo. Ele não é governado pela voz do Espírito Santo no homem interior, mas pelos seus pensamentos, pelas suas decisões, desejos próprios do homem exterior. Como duas fontes opostas, uma pertence a Deus e a outra ao próprio homem. Uma é sobrenatural, a outra é natural.
Uma pertence ao espírito, a outra à alma. Uma impulsiona os filhos de Deus a viverem por fé, confiando no Espírito Santo. A outra impulsiona os crentes a viverem por si mesmos, com base em impressões que ele qualifica de sentimentos espirituais. Há um grito aqui nesses dias. Há um grito. Deus está preparando a igreja nesses dias. Deus está preparando as nossas vidas nesses dias. Ele quer que no ambiente de injustiça que está vindo sobre a face da terra, a igreja esteja preparada, eu, você e nós. Preparada como? Por dentro. Nós não vamos poder ficar entre dois senhores. Uma hora eu sou natural, uma hora eu sou espiritual. Entende? Uma hora eu creio, outra hora eu sou um incrédulo. Nos dias de injustiça, há de levantar-se uma igreja poderosa. Nos dias de injustiça, há de levantar-se uma igreja poderosa. Como aquela viúva, orando, intercedendo constantemente diante da injustiça. O que tem governado o nosso coração? Essa é a pergunta nessa noite. Como o Atmani falou, a alma, ela precisa ser governada. Ela só recebe. Quem está entendendo? Jesus falando, partindo dessas duas realidades, por isso não andeis ansiosos por coisa alguma. Há uma guerra pelo governo da alma, retratada pelos dois senhores no sermão aqui do monte. Essa é uma das grandes batalhas espirituais que a igreja tem vivido nos dias de hoje. Sim ou não? Uma das grandes batalhas. Há uma guerra. Quando a gente fala em dois senhores, é algo muito interessante. O termo servir significa, no grego, servir como um escravo, indicando fidelidade total, sem reservas. Pois o escravo, ele não tinha vida própria, mas tudo fazia segundo a vontade do seu senhor. Algo muito interessante isso aqui. O homem que servisse a dois senhores naturalmente começaria a detestar um deles, em revolta contra o seu serviço tão árduo. Ao mesmo tempo, começaria a ter simpatia pelo outro, esperando ser libertado da dura vida de servir a dois senhores. Da mesma maneira acontece na vida espiritual. Da mesma forma ocorre na vida espiritual. A natureza humana não consegue servir o que é espírito e o que é carne. Interessante que nós como igreja, nós somos seres naturais, mas nós somos ao mesmo tempo seres espirituais. Nós não conseguimos servir, irmãos, a carne e o espírito. E uma das chaves que eu quero introduzir aqui para vencer a ansiedade, ela está implícita aqui no que Jesus ensinou, porque Jesus no capítulo 6, versículo 25, ele fala: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Olha o versículo 26, do capítulo 6 de Mateus: observai as aves dos céus. Há algo implícito aqui quando a gente estuda o texto. Algo que nos chama aqui, nos relaciona com a adoração. Adoração é quando você sacrifica um Senhor. Adoração está plenamente conectada a governo. Por quê? Quando você, quando nós somos governados, escute isso, você governa.
É na adoração que o falso Deus é sacrificado. É na adoração que a nossa alma aprende a ser governada pelo Espírito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu costumo dizer que a adoração é algo tão tremendo, tão grandioso, porque quando você se oferece, a palavra no original é aquele que se rende. A figura aqui é de uma pessoa que ela se prostra diante de um rei, e em reverência beija a mão do rei. Quando eu saio do controle, quando eu saio do governo próprio da minha vida, do meu ego, e eu me rendo a Ele, eu estou sacrificando um Senhor. Eu estou dizendo no mundo espiritual, eu vou caminhar em direção a um foco só. Costumo dizer que a adoração é coração restaurado, mas oferta aceita. É igual a fogo. A oferta é o Senhor que está ocupando um lugar na nossa vida, no nosso espírito, na nossa alma, que só pertence a Deus. Quem sabe somos nós mesmos. Então a vida de adoração é uma vida que nos impulsiona a entregar uma oferta. A vida de adoração é uma vida que declara no mundo espiritual: eu quero só um Senhor. Só um Senhor. A vida de adoração, eu abro mão daquilo que é natural. E eu escolho só um caminho. Só um caminho. Nós precisamos nesses dias como igreja abrir mão dos dois caminhos, dos dois senhores, e termos somente um Senhor. Ou nós somos adoradores ou nós temos ídolos no nosso coração. Adoração é o oposto da idolatria. Por isso a adoração genuína, quando ela acontece, os ídolos são queimados. Os ídolos são destruídos. E a conexão com os céus, ela é o quê? Ela é restaurada. Deus está chamando a sua igreja nesses dias para sacrificar todos os ídolos, tudo aquilo que tem competido com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que tem competido com a vontade de Deus nas nossas vidas, Deus está nos chamando nesses dias a sacrificar essas coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nada pode estar entre eu e Deus. Há um lugar no nosso coração que só pertence ao Senhor. Como é que eu sei que eu entreguei? Quando os céus manifestam paz, que excede todo entendimento no nosso coração. Você quer vencer a ansiedade? Se torne um adorador. E entrega aquilo que está competindo com Deus, com a vontade de Deus na sua vida. Estekana lamachai. A alma precisa ser governada pelos céus nesses dias. Quem está entendendo? Eu oro para que Deus levante uma igreja. Estekana lamachai. Uau, tem algo do Espírito aqui acontecendo. Aleluia. As costas estão queimando como nunca. As minhas costas. Sabe o que é as costas? A glória. Costas tem a ver com glória. Estekana lamachai. Uau, o que é isso? Repete assim: Senhor Jesus, nesta noite eu quero que o Senhor me mostre tudo aquilo que tem competido com os céus na minha vida. Não somente eu quero que o Senhor me mostre, mas eu quero nessa noite entregar como um sacrifício.
A questão dos recursos financeiros é muito forte isso, irmãos. Porque quando Jesus fala dos dois senhores, ele fala que um deles é Mamon. Ele está falando o seguinte: não tem como, ou você está debaixo de um reino da terra, ou você está debaixo do reino dos céus. Não tem como você andar nos dois. Entende? Um outro texto que me chama muito a atenção sobre isso, que fala de uma outra prática, você deve conhecer esse texto, é Filipenses capítulo 4. O apóstolo Paulo, doutrinando a igreja, ele dá uma ordem: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, seja conhecida diante de Deus as vossas necessidades, as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Interessante, queridos, que tanto a adoração quanto a oração fala do incenso que sobe. Os dois sobem juntos, o altar de incenso. Quando a sua alma, ela está sendo governada pela terra, e a ansiedade bater, porque quando nós somos governados pela terra, a terra é instabilidade, a terra é incerteza. Não somente a adoração, mas a oração precisa conectar a nossa alma com os céus. Paulo está falando assim: não andeis ansiosos, desde que você ore. Quando a ansiedade bater no seu coração, vem para a presença. É impossível, impossível, qualquer um de nós, buscarmos a presença com todo o nosso coração e não provarmos do que está escrito ali, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A luta de Satanás é atingir o coração. Ele quer atingir você por dentro, abalar a sua confiança nessa guerra espiritual. Mas uma igreja, um cristão que busca a presença, a adoração, um cristão que se rende, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades pela oração. Orar é conversar com Deus, é falar, mas principalmente ouvir. O que é a súplica? A súplica é uma oração de desespero. Uma das minhas experiências de oração é eu entrar num ambiente com um certo coração. No início, sabe, tá aquela guerra, mas quando eu saio daquele ambiente, eu saio totalmente transformado. Esses dias eu tirei um dia de consagração, foi muito interessante. Eu entrei num lugar e fiquei ali com Deus. Comecei fazendo uma autoanálise da minha vida. Comecei a confessar algumas coisas. De repente o Espírito de Deus faz isso. Tum. E eu provei daquela palavra ali que fala do verdadeiro jejum, Isaías 58. Quando os grilhões da impiedade são quebrados no nosso interior. E eu saí daquele lugar completamente em paz. Quando a gente entra debaixo do reino, nós provamos de uma paz. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é paz, ele é alegria no espírito. Às vezes a circunstância natural nem mudou,
Não tem a ver com a circunstância natural, tem a ver com a conexão com o Pai. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho treinado missionários e essa é uma das áreas mais demandadas no discipulado. E Deus me deu uma chave, que nós precisamos de cristãos nessa geração, que colocam a realidade da sua fé não no horizontal, mas no vertical. Homens e mulheres que aprendam a depender dos céus, depender dos céus. E a obra missionária às vezes ela é muito desafiante. Na vida pessoal ela é muito desafiante. Mas quando nós temos filhos que têm a revelação da paternidade, eles colocam a sua confiança no Pai e não na terra. Eu quero falar que nesses últimos dias isso precisa acontecer com toda a igreja. Nós precisamos de uma igreja cujo olhar e a confiança esteja nos céus. A fonte é Ele. Deus usa o irmão, Deus usa a igreja, Deus usa a agência missionária. Glória a Deus por isso. Mas a minha confiança precisa estar nos céus. Nós precisamos de uma igreja conectada com os céus. Eu quero liberar uma palavra para você e para mim nessa noite. É impossível você ficar ansioso se Deus, o Espírito Santo, governar a sua alma. É impossível, tem a ver com governo. Tem a ver com governo. Eu oro para que o governo do Espírito seja liberado nesses dias sobre a comunidade cristã da Zona Sul. Quem está entendendo o que eu estou falando? E a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa alma. Guardará, protegerá. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, diz a palavra de Deus. Porque dali procede as fontes da vida. Outra realidade prática que está conectado com fé, e esse texto o Espírito falou comigo muito nesses dias sobre essa palavra, para a gente conectar aqui com aquilo que está sendo ministrado aqui à noite. Hebreus capítulo 12. O capítulo 11, o Senhor está falando dos heróis da fé. É interessante isso. Isso aqui é tremendo. Todo o capítulo 11 ele está falando de fé. Falando das testemunhas, das sombras do Antigo Testamento, dos patriarcas, vários, do que é fé. Mas o capítulo 12 é um mandamento. Isso aqui para mim é uma das passagens mais importantes da Bíblia. Para mim é o texto mais importante sobre fé. É esse aqui. E você vai ver que ele está conectado com a ansiedade também. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de grandes testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que eternamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe para quem que ele está escrevendo isso aqui? Ele está escrevendo para um povo que estava em extrema dificuldade. Eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, pelos judeus, devido à intensa perseguição por parte dos compatriotas. Os judeus cristãos estavam desanimados, correndo o risco de abandonarem a sua fé. Alguns tinham perdido seus bens materiais, tinham perdido a sua reputação, tinham perdido a sua liberdade. Ou seja,
estavam debaixo de um ambiente profundamente hostil, potencialmente propícia à manifestação da ansiedade, uma das expressões opostas à fé. A ansiedade muitas vezes ela é oposta à fé. A ansiedade é uma expressão de falta de confiança no nosso Deus. A ansiedade é uma expressão da falta de conexão com os céus. Mas aqui o texto está nos falando, também nós, visto que estamos rodeados de grandes nuvens de testemunha. Eu preciso pegar aquela sombra dos heróis da fé e trazer a história deles no meu coração. Eu preciso trabalhar isso, visto que estamos rodeados de grandes nuvens de testemunhas. Por que o Espírito de Deus trouxe a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Noé? Para que nos nossos dias nós olhássemos essas testemunhas. Quero falar para você, para mim nessa noite, não há desculpas. Nós temos irmãos maravilhosos, que com a sua vida têm dado um testemunho tremendo. Mas isso aqui me impacta tremendamente. Corramos como? Com perseverança. A carreira aqui é de longo prazo. Mas esse versículo 2, irmãos, como é que a gente corre? Isso aqui me impactou. Isso aqui mexeu com o meu coração, mexe com o meu coração. Como é que a gente corre essa carreira? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Essa palavra autor aqui, o pioneiro que nos inspira. De todas as testemunhas que o livro de Hebreus capítulo 11 falou, há um que se tornou o máximo modelo. Ele é o autor. Como homem de fé, ultrapassou todos os demais. Eu estava ali na adoração e o Senhor me trouxe uma figura de quando Pedro, ele está ali no mar, o mar está muito revolto e Jesus manda ele pede para ir em direção a Jesus. Quando ele tira o olhar de Jesus, ele afunda. Assim é a nossa alma. Assim é a nossa alma. A nossa alma natural, ela é inquieta. Todos nós, porque embora a gente tenha o Espírito Santo como igreja, se você nasceu de novo, você tem o Espírito de Deus, nós ainda não estamos num corpo glorificado. Mas eu quero liberar uma palavra para você. Embora nós não estejamos num corpo glorificado, nós podemos andar em uma única direção. Que direção é essa? Olhando firmemente para o autor. Uau! Bateu a ansiedade, lembra do autor. Aqui eu estou introduzindo a terceira prática. Contemplação. Observai as aves dos céus, Mateus capítulo 6. No original a palavra observar é contemplai as aves dos céus. Olha para os céus. Se conecta para os céus. Independentemente do que acontecer, você tem um autor da fé, que passou todos os demais. O problema é que a nossa mente, às vezes ela nos tira dessa realidade espiritual. Não somente o autor, mas ele é o consumador da nossa fé. A palavra consumador no original significa, ele é o aperfeiçoador da nossa fé.
que significa isso? Em Cristo nós temos o poder aperfeiçoador que leva a nossa fé à maturidade total. Ou seja, Ele nos deixou um exemplo de fé perfeita. E agora Ele quer nos trazer experiências de aperfeiçoamento. Ele quer aperfeiçoar a nossa vida nesses dias. Quando bater a ansiedade, é sinal que Ele não está no controle. Quando bater a angústia, é sinal que o governo do Espírito não está sobre a nossa vida. Mas nós precisamos dessas 3 plásticas: adorar. Até quando você vai adorar? Até Ele assumir o controle. Eu lembro de uma entrega que eu fiz muitos anos atrás, e eu provei dessa realidade. Eu entrei no banheiro assim, ajoelhei e falei: Senhor, eu estou entregando essa situação nas suas mãos. A partir de hoje eu entrego totalmente. Quando eu levantei, irmãos, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais fui o mesmo. Algo aconteceu dentro do coração. Por isso a conexão com os céus, ela vem pela adoração. A conexões com os céus, ela vem pela oração. A conexões com os céus vem pela contemplação do Filho de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olha o versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O que significa isso? Que na nossa carreira, sabe, eu preciso andar na terra totalmente conectado em contemplação em relação ao autor e consumador da minha fé, Jesus. Totalmente. O texto está falando que se eu não estiver conectado, eu vou andar fatigado. Eu vou andar cansado. Se eu não estiver conectado, a minha alma vai desmaiar. Como Pedro, que tirou o foco de Jesus e começou a afundar. Assim é o nosso interior. E Deus quer que nesses dias nós recebamos uma blindagem nessa área. Deus quer que nesses dias nós sejamos fortalecidos nessa área como igreja. Nós não vivemos mais ambientes de risco na terra. O risco você calcula, mas nos últimos dias o ambiente é de incerteza. Incerteza, você não calcula mais nada. Planejamento agora é de curto prazo. Mas Deus quer gerar na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, nas nossas profissões, uma blindagem. Eu oro para que Deus levante profissionais, eu oro para que Deus levante empresários com essa blindagem no seu coração. Uma blindagem. A adoração, oração, contemplação da pessoa de Jesus vai trazer o governo do Espírito. Nós vamos andar no Espírito independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que nos estiver cercando, pressionando, o peso que estiver. O reino de Deus está dentro de nós, e eu preciso me sujeitar a Ele. Amém? Aplauda ao Senhor.
Eu quero orar por algumas pessoas. Vem cá, Tatiana. Senhor Jesus, nós entregamos essa palavra diante do Senhor. Nós pedimos que o Senhor prepare o nosso coração para os dias que virão. Blinda o nosso coração, Senhor, nesses dias. Que o governo do Espírito venha sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.